Estamos falando de RH Serrana, estamos falando do destaque do ano em RH. Várias categorias, nós estamos falando naquela base da área empresarial que faz a diferença. Gente capacitada, qualificada, gestão, planejamento, é o sistema todo de gestão de recursos humanos colocado aqui e valorizado num evento aqui no Clube Juvenil em 2013. Destaque do ano, RH Serrana, para vocês a partir de agora. Estamos a partir de agora falando em recursos humanos, estamos falando da RH Serrana, uma história de 25 anos, comemorando agora 21 anos de premiação, de valorização de quem na prática constrói essa comunidade. Carlos Raine aqui conosco, presidente da SIC. Como é bom ver o reconhecimento de gente que constrói, tem 100 e poucos anos de história essa cidade, gente com as dificuldades, vendo o Odacir falar de 40 e poucos anos atrás, quando começou a falar em recursos humanos, que a maioria antigamente falava de máquina, falava de processo, de engenharia, ninguém falava em gente. E hoje a gente sabe que em algumas corporações, inclusive a RH faz parte da diretoria nas decisões para a gestão, até porque o tema nosso no momento é gente, né? Realmente, como Caxias é precursora na parte industrial, na parte comercial, a diversificação toda que aqui existe, eles se preocuparam já há 40 e poucos anos com relação às pessoas. Como aprimorar o colaborador, o empregado dessas empresas, tendo em vista a importância que já davam naquela época. Naquela época era departamento de pessoal e posteriormente fazer folha de pagamento, basicamente. E realmente era totalmente diferente, mas foram crescendo junto também com as tecnologias das máquinas, também com as tecnologias administrativas com relação às pessoas. E quer ou não, podemos chamar de um fato tecnológico esse aprendizado que tiveram os executivos, os empregados, e a importância do RH, dos recursos humanos nas empresas é fundamental, tendo em vista que a dependência que nós temos de uma mão de obra qualificada, de uma mão de obra disciplinada também, e com o correr dos anos também houveram melhorias no sentido do tratamento do empreendedor junto aos seus funcionários. E isso passou com certeza pelo departamento de pessoal, pelo pessoal que preparava as pessoas para trabalhar. E por isso que eu digo, Caxias do Sul ela é diferente nesse sentido, onde pessoas já se interessavam naquela época com relação a isso. Está aí o Odacir, que faz 40 anos trabalhando no ramo e no segmento, e também todos os outros já premiados, tem 25 anos de RH Serrana, 19 de premiação, e chegou a vez do Odacir, mas quantos outros já receberam que realmente foram precursores e preocupados com relação à formação perfeita da mão de obra, qualificação da mão de obra, profissionalização do elemento que iam trabalhar nas empresas de Caxias do Sul. Para si que é importante, porque isso também ajudou ao crescimento da cidade, atraiu investimentos por causa da mão de obra e as empresas conseguiram ampliar seus negócios também, tendo em vista uma qualificação, uma profissionalização melhor do seu trabalhador. Falou em trabalhador, a própria SIC, quando começamos, eu me lembro quando eu era diretor da casa no passado, no tempo do Perini, nós começamos, o Eloy Tonde e tudo, falar em qualidade, em preparar a equipe da SIC para prestar serviço para o associado. E olha a estrutura que tem, porque a gente às vezes não se dá conta no dia a dia, mas a Câmara de Indústria e Comércio e Serviços de Caxias hoje é uma referência nacional, inclusive. Sim, no programa de Gaúcho de Qualidade e Produtividade. Veja que na época que você falou, que você foi diretor da casa, você ajudou, você fundou a Microempa, você sempre foi muito participativo e muito atuante no desafio, empurrar para frente essas coisas, essas situações. E Caxias do Sul foi referência. Quando começou a se falar no Brasil em ISO, a cidade que mais tinha certificações internacionais da ISO era Caxias do Sul. Quer dizer, o pessoal realmente aqui se mexe, o pessoal é diferente, o pessoal se preocupa em ter uma participação competitiva em termos mundiais. E ele faz uma adesão com relação a essas práticas novas que o mercado mundial cria e propicia para a melhoria dos empreendedores e das suas empresas. Então, Caxias do Sul realmente é um orgulho poder morar, conviver aqui, produzir aqui e também dirigir uma entidade onde nós temos expoentes em todos os segmentos. E qualidade é uma referência que não tem fim.
Qualidade é um trabalho constante e isso Processo do dia a dia. é o processo permanente e, graças a Deus, Caxias do Sul é referência também e a SIC tem um departamento, uma diretoria de desenvolvimento e competitividade que é o suprassumo da região Nordeste, se não do Rio Grande do Sul, em termos do PGQP, em termos de ensinar, inclusive gratuitamente, para outras empresas participarem também desse programa e se qualificarem. Não só a parte privada, né? Porque eu sei que a SIC fez convênio, eu sei que a Prefeitura, o próprio SAMAI, Sim. há pouco tempo, Perfeito. qualificando o poder público e mostrando que nós temos que trabalhar junto. Secretaria da Agricultura. Secretaria da Agricultura ganhando prêmios, gente aí, profissionais do poder público, e é isso que a gente quer ver. Até porque a gente está falando em comunidade, ninguém é melhor do que ninguém, a gente tem que formar uma grande equipe, uma grande marca que se chama Caxias do Sul. Sem dúvida nenhuma, Caxias do Sul tem que se tornar uma equipe, independente da diversificação de atividades que existem aqui, de segmentos de produção, mas nós temos que realmente fortalecer Caxias do Sul, nós temos que reverenciar Caxias do Sul e os precursores de todas essas fases de crescimento que a cidade experimentou. Produtivamente, serviços que foram prestados, também criados aqui na cidade. Hoje nós temos os mais diferentes segmentos de serviço prestados por profissionais de altíssima qualidade, inclusive na questão de tecnologia da informação. Temos caxiense participando do conselho junto ao governo federal. Por quê? Porque são referências que realmente fazem a diferença. E Caxias do Sul provoca essas situações e é por isso que a gente cresce e quer continuar crescendo, até para garantir os empregos futuros, não muito distantes, que vamos precisar na nossa cidade. Aqui eu estava falando, estou me lembrando de algumas empresas aí, tu tem uma Promob que na área de tecnologia, na área de móveis, design, tem 90% do mercado brasileiro, é aqui no bairro, né? Tu vai ver uma Pentair que foi comprada aqui, uma Hydrofiltros, tem 64% dos filtros produzidos no Brasil aqui em Caxias. Perfeito. E às vezes a gente não se dá conta do que a gente tem aqui. Tem uma Marco Polo que é referência. Tu tem uma Randão que é uma coisa absurda, tu tem uma Gralha que está com nichos que só ela faz. Tu tem uma frase mundial. Quer dizer, a gente tem muita coisa aqui no interior do Rio Grande, na ponta do país, mas competindo como gente grande, sem ter medo de ninguém. Logisticamente, nos sentimos não prejudicados, mas com maiores dificuldades. Questão de custo, questão de infraestrutura rodoviária, aeroportuária, enfim, essas situações. Está bem melhor que Exatamente. Mas com certeza Caxias do Sul é olhado pelo mundo em virtude dessas empresas que você mencionou. E para fornecer para esse tipo de empresa, tem que ser referência. Tu pode ser pequena, média empresa. Para formatar a cadeia, para suprir essas empresas, você tem que ter qualificação, você tem que ter normatizações internacionais, porque os produtos deles realmente eles participam também do mundo inteiro. E o Caxias, como produtora de bens de capital, ela necessita de fornecedores com qualificação, seja em pessoal, seja em inovação, seja tecnológica e também em questão de conhecimento, de inteligência. E isso nós temos em Caxias do Sul. Então, por isso que é olhado, tanto as pessoas que trabalham como os seus produtos, e toda essa cadeia faz parte de um crescimento contínuo exigido pelas empresas maiores de Caxias. A gente pode ficar aqui o mês inteiro falando, tem muita coisa para falar. Estou olhando para o Carlos aqui, me lembrando de uma Vidroforte, está aí também com uma estrutura maravilhosa. A única empresa que faz vidros automotivos fora da capital de São Paulo. Quer dizer, por que foi em Caxias do Sul? Por que foi? As coisas chamam, parece, para acontecer em Caxias do Sul. Então, para-brisa, só se faz para-brisa em São Paulo. Não se faz no Rio, não se faz em Minas Gerais, não se faz em lugar nenhum. Se faz aonde? Em Caxias do Sul. E a região aqui também, tu fala de uma Tramontina, tu fala de uma Florense, fala de uma Queco, várias viagens para o exterior, a Queco está lá expondo. Tu pega aqui empresa, uma Master Power de São Marcos aí em Turbo, exemplo para o mundo, Tiago. Então é essas coisas que a gente tem que aprender a vender. Está chegando aí, o pessoal está vindo para cá do mundo inteiro, por quê? Essa é a pergunta. Se questiona por que os caras estão vindo para cá? Além do mercado, porque aqui tem alguma coisa diferente. E é gente de qualidade fazendo um setor empresarial privado, um setor público que está entendendo o processo da qualidade, da gestão, né? As entidades, os cursos, 20 e poucas faculdades em Caxias, uma universidade. Isso. Quer dizer, a gente tem que... O Senai, quer dizer, a gente pode ficar falando de várias coisas aqui. Então, temos água, temos sistema de tratamento de esgoto de primeiro mundo, temos implantação aí de... Algumas coisas de logística falta, que é uma briga que a SIC tem, que o Cimex tem, enfim. Sim. Mas nós temos muita coisa boa para mostrar. Para nós, entre nós, para você da comunidade e para esse mundo que está aí. Carlos Gaine, gente nossa, fazendo uma comunidade
Melhor.